Ó Pai amado, pela tua graça que o Senhor nos concede, ó Pai. E aqui estamos, ó Pai, para aprender a tua palavra, Senhor. Ó Pai, que o Senhor capacita, meu Pai. Em nome do teu filho Jesus. Em nome de Te Jesus. agradeço. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2. Atos 2. 2? Atos 2. Amém. Glória a Deus. Verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muito importante isso daí, irmãos. Amém. Reunidos no mesmo lugar. De repente, estalou do céu um estrondo como de um vento forte, que vinha com ímpeto e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, apareceram-lhes línguas como de fogo, que se repartiam sobre cada um deles, pousou uma. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Achavam-se em Jerusalém judeus, varões piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviu aquele estrondo, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque os ouvia falar na sua própria língua. Então, aqui nós vemos o princípio o advento do Espírito Santo, o dom do Espírito dado ao corpo do homem. Para que nós possamos entender o Atos dos Apóstolos, nós precisamos ir no princípio do livro do Gênesis, aonde praticamente começou essa história, em Gênesis capítulo 11. Porque senão a gente não... Gênesis capítulo 11. E Gênesis capítulo 11, verso 1 em diante, é que nós vamos compreender Glória a Deus. o Atos dos Apóstolos. Então, Gênesis 11 ele é a explicação do dia de Pentecoste. E era toda a terra de uma mesma língua
e de uma mesma fala. Vamos repetir, ó. E era toda a terra de uma mesma língua de uma mesma língua e de uma mesma fala. de uma mesma fala. Aqui a gente vê língua, você pode colocar aí como idioma. A colocação aqui, ela não está na ordem que deveria estar, ou da maneira que deveria estar. Então, língua você pode colocar idioma, e fala você pode colocar etnia ou cultura, mais conhecido como etnia. Então era para estar escrito assim: era o povo de uma mesma língua ou idioma e de uma mesma etnia. Porque se era o povo de uma mesma língua e de uma mesma fala, é um significado que não tem nenhum porquê estar escrito isso, não é verdade? Era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então era de uma mesma língua e de uma mesma etnia. Ou também etnia pode ser traduzida como cultura. Na mesma etnia se fala de sotaque. Eles não tinham esse sotaque que a gente encontra no Nordeste, a gente encontra no Ceará de um jeito, a gente encontra em Minas Gerais do outro. Você vai, por exemplo, na Bahia, onde se come muita pimenta, e se você for do outro lado do estado, lá no Mato Grosso, você já vai ter isso aí já não faz parte da cultura deles. Então, são coisas diferentes. Aqui não existia essas culturas diferenciadas. Aqui eles faziam parte de um mesmo idioma, de uma mesma etnia, de uma mesma língua, uma mesma etnia, um mesmo idioma e uma mesma cultura. Então, onde chegava se falava igual. Todos se falavam o mesmo vocabulário. Não havia essa distinção ainda. Essa distinção, ela vai vir mais para frente, mas por enquanto ainda não há essa distinção. E aqui, quando Deus muda a língua, aí automaticamente é mudado a etnia, ou a maneira de falar. Quando a língua ela é mudada, quando a língua deles foram mudada, automaticamente foi mudada a sua etnia também. E daí que surgiram negros, brancos, amarelos, no meio desse estrondo, porque Deus desceu, e toda vez que Deus desce, a gente vai ver mais para frente, não existe lugar na Bíblia que Deus desça que não houve um estrondo. Amém? Amém. Nessa descida, quando Deus desceu, é que houve a divisão dos 5 continentes da terra. Quando Deus desceu, houve a divisão dos 5 continentes. E depois dessa divisão dos 5 continentes, é que o povo vai se espalhando para alcançar esses continentes, que já simboliza aí os 5 ministérios, que a gente sabe dos 5 ministérios da igreja. Então Deus já estava visando a obra que Ele ia fazer. Então era o povo de uma mesma língua e uma mesma etnia. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemos-los bem
e foi os tijolos por pedra e o betume por cal. Aqui foi feita a primeira pirâmide. Aqui foi feita a primeira pirâmide quando eles começaram a construir a primeira pirâmide. Foi aqui que começou essa coisa terrível. A primeira construção, ele foi dado tijolo, lugar de pedra, betume, cal, e disseram: edifiquemos aqui uma cidade, uma torre cujo come toque nos céus e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Esse homem que foi usado para isso aqui, ele está na página anterior ao Gênesis aí, na página 10, só para a gente conhecermos a história. Aí no verso 6 vem a descendência dele. Gênesis 10, verso 6. Só para a gente entender. Os filhos de Cã são Cush, Mirras, Mirra, Mizraim, Put e Canaã. Aqui a gente tem o Egito, Etiópia, os cananeus. Os filhos de Cush são Seba, Ávila, Sebitá, Raamá, Sebiteca. E os filhos de Raá são Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, diga Nimrod. E este começou a ser poderoso na terra. A palavra poderoso na terra aí, na verdade, o original é: e este foi um homem muito rebelde. Mas não é simplesmente rebelde de um filho que é rebelde com seu pai, não. Ele era rebelde porque ele era uma pessoa possuída pelo diabo. Ele era uma pessoa que não tinha a cobertura de Deus sobre a sua vida. Amém? Então ele era um camarada possuído por Satanás. Os espíritos malignos atuavam já na vida deste homem chamado Nimrod, para que nós possamos compreender o princípio. Daí a gente vê que se construiu, que eles começaram a construir uma cidade. Edifiquemos uma cidade, cujo nome toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Esse Nimrod que teve essa... Esse é o cara da ideia, é ele o construtor. O Nimrod, ele é o construtor. O Nimrod, ele é o construtor da cidade. Muito conhecido nos livros, nas histórias. Tudo vem desse homem. Então ele é o construtor aí. Ele é o homem que vai ser tomado para essa construção. Amém? E aí nós vemos que por causa disso vai começar a confusão conhecida por todos como Babel. Vai começar a confusão conhecida por todos como Babel. O diabo entra no coração dele e aí a primeira coisa que ele faz é não só desobedecer o que Deus mandou, como conduzir muitas pessoas após si para fazer como ele está fazendo. Porque Deus tinha dado 4 ordens. Escreve aí, irmãos. Isso aqui é muito importante, porque é o que a gente vai ficar o tempo inteiro aqui, é sobre as 4 ordens que Deus tinha dado para Adão.
As 4 ordens que Deus tinha dado para Adão era dominar, crescer, multiplicar e encher. Esses 4 poderes Deus entregou na mão de Adão. Deus colocou, a gente vai ver isso lá, já vimos várias vezes. Esses 4 poderes é encher. Dominar, crescer, multiplicar e encher. São os 4 poderes que Deus entregou para ele. Esse poder, nós vamos encontrar ele em Atos capítulo 2, nessa narrativa. Esses 4 poderes foi entregue para os apóstolos. Amém? Esses 4 poderes, eles foram entregues na mão dos apóstolos no dia de Pentecostes. Esses 4 poderes foram entregues nas suas mãos. Sem esses poderes, a igreja, ela não funciona. Ela precisa desses 4 poderes. Porque para a gente poder conquistar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dominar, certo? Então é através do domínio é que começa tudo. É através do domínio. É como um relacionamento. O rapaz olha para a moça, aí a moça olha para ele, e aí, diante daquelas olhadas, um ou outro vai ter a atitude de dominar. Alguém vai dominar a situação. E através desse domínio aí vem aquele interesse, aí a pessoa dá uns beijos, dá um cheiro. E aí vai surgindo uma coisa chamada domínio, porque alguém teve uma iniciativa. O domínio só vem através de uma iniciativa. Amém? E depois disso, desse domínio, aí vem uma coisa chamada crescimento, que é onde já dominou, então agora vamos casar. Então, isso daí é referido como crescer. Primeiro você domina e depois você cresce. E aí depois que você cresce, o que acontece? Você tem filhos. É verdade? Então primeiro você domina, tal, você fica ali olhando, e aquela coisa, alguém tomou uma atitude. Aí depois que essa pessoa toma a atitude, tal, toma posse, ela tem o domínio. Depois que tem o domínio, ela começa a crescer. Ela começa a crescer. E depois que ela cresce, ela tem filhos. Isso daí se chama multiplicar. E depois que você multiplica, acontece o quê? Você enche. Entendeu? Então aqui é o princípio. E isso tem que estar gravado em nós. Primeiro nós temos que dominar, diga dominar. Dominar. Diga dominar. Dominar. Crescer. Crescer. Multiplicar. Multiplicar. E encher. São 4 poderes. Deus não batizou eles com o Espírito Santo em Atos para ficar falando em línguas. Deus batizou eles com o Espírito Santo em Atos para que eles tivessem esses 4 poderes na vida deles. Não é que é proibido falar línguas, amém? Mas só que Deus os batizou com o Espírito Santo com um objetivo: que eles pudessem dominar, que eles pudessem crescer, multiplicar e encher. Esse é o objetivo que o Espírito Santo veio sobre a vida da igreja naquele momento. Veio trazer isso na vida da igreja.
E aí nós descobrimos o ódio que o diabo tem. Sabe por quê? Porque os anjos, eles não têm a capacidade, de crescer e de multiplicar, mas nós temos. Eles foram lançados, uma terça parte, não foi isso? Uma terça parte foi lançada do segundo céu. Uma terça parte foi lançada desse ambiente, que não é o céu de Deus. O céu de Deus é o céu de glória. Lá não tem isso não. Então eles foram lançados de lá, uma terça parte. Essa terça parte, ela não tem a capacidade de multiplicar, mas Deus deu isso para mim e para você. A capacidade não só de dominar, mas deu de crescer, multiplicar e de encher. É por isso que o diabo luta o tempo inteiro com as leis que a gente vê, com as leis do aborto, com as leis de tantas coisas, com tanta coisa que a gente vê que acontece, para que não haja esse crescimento, essa maravilha que Deus deu a nós, esse poder que Deus entregou na nossa vida. Então, esse poder que veio lá no Pentecoste, veio na nossa vida para que nós pudéssemos fazer isso, dominar, crescer, multiplicar e encher. Mas Nimrod, ele é contra todas essas coisas. O Nimrod, ele é contra tudo isso. O Nimrod, ele é contra crescer, dominar, multiplicar e encher. O sentimento, o espírito maligno que tem na vida dele é um espírito maligno que age na vida dele, que ele não consegue obedecer a Deus e ter a visão daquilo que Deus quer que nós tenhamos. Então Nimrod, ele entra nas igrejas, esse espírito de Nimrod entra nas igrejas, entra. E a primeira coisa que esse espírito quer fazer é proibir os profetas. A primeira coisa que ele quer fazer quando ele entra nas igrejas, nos ministérios, é proibir os profetas. Porque Paulo disse assim: não proibais as profecias, sem ela o povo se corrompe. O espírito de Nimrod, esse espírito maligno, ele é o espírito que quer tirar do meio do povo de Deus a profecia. Ele quer tirar os profetas. Por quê? Porque ele fazendo isso, o povo se corrompe. O povo se corrompe, irmãos. E você sabe o que é corromper? Sabe o que é? Corrupção é um verme comendo o corpo silenciosamente, sem fazer barulho. Vou repetir: corrupção é um verme que está comendo um corpo silenciosamente, sem fazer barulho. É por isso que esse espírito de Nimrod é o espírito que fica permeando muitas igrejas. Por quê? Porque ele quer entrar no corpo, e quando não há profecia, quando não há profeta, o corpo começa a se corromper. Ele começa a se corromper lentamente, sem que ninguém perceba. Ele vai se corrompendo lentamente. É como Nimrod, lentamente, com a sua sabedoria, com o seu jeito, ele foi conduzindo o povo a ser contra as 4 leis que Deus tinha deixado sobre Adão. Os 4 poderes que Deus tinha deixado para Adão cumprir e os homens cumprir na terra. Mas ele veio corrompendo bem devagar. Por isso que nós temos que estar alerta com o espírito de Nimrod, que tem tentado invadir muitas igrejas, para tentar devagarinho corromper.
pois não havendo profecia, o povo se corrompe. Verso 3 do livro do Gênesis, capítulo 11, verso 3. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimamo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Olha a intenção dele aí. Está vendo? Céus. Esse termo que ele usa aqui, que ele está usando, a motivação do Nimrod nisso aqui, não é construir um prédio, irmãos, porque não havia possibilidade de construir um prédio que chegasse até os céus. Não havia possibilidade disso. Aqui, quando ele fala de céus, ele fala de desejo de adorar os astros. Vamos fazer uma torre para que nós conseguimos adorar os deuses. Por isso que essa adoração de Deus, de lua, estrela, sol, que a gente vê tanto no Egito, isso aí já vem desde aquela época. Foi Nimrod que começou com um princípio da idolatria. Então, quando você lê aí, e disseram, verso 4, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus. Aqui começa a idolatria. A idolatria, aqui começa a busca de deuses. Ele está convidando o povo para adorar. Esse daqui nós sabemos que sempre foi o objetivo de Satanás. Sempre foi o objetivo do inimigo. Então essa torre, ele sabe que é uma torre que não consegue chegar nas alturas. Não tem a capacidade disso. Só para que nós entendemos, o verso está dizendo declaradamente, no original aqui, que ele estava tendo um desejo simplesmente de levar o povo para adorar os deuses. Porque eu já disse aqui em algumas aulas que o reino ele é espiritual, amém? O reino não é debaixo da terra, quando cava, quando afunda, o diabo está para baixo, Deus está para cima. É espiritual, é lugares espirituais. A guerra que um anjo teve quando saiu do céu, ele teve que passar por um lugar espiritualmente. É onde estão esses anjos caídos, que querem ser deuses na terra. E encontra pessoas como o Nimrod, que tem esse sentimento, que tem essa vontade. Trazendo para nós o que é essa idolatria desse espírito que habitava em Nimrod. O que é nos dias de hoje? É quando uma igreja ela não cresce. Porque se a igreja ela não cresce, ela não está cumprindo o ato dos apóstolos. Então, a vontade dele é que não cresça. É o espírito dele é que não quer que cresça. Então, esse espírito que atua é esse mesmo sentimento. E quando fala de cresça, eu estou falando, sabe do quê? Eu estou falando de um pastor que ele conseguiu construir uma igreja para 3.000 pessoas, e essa igreja para 3.000 pessoas, agora ele consegue ter o domínio sobre aquelas 3.000 pessoas, você está entendendo? Ele consegue ter o domínio sobre aquilo. Então ele não quer ir para lugar nenhum, ele quer ficar ali, porque ele domina aquilo. Este é o sentimento de Nimrod. É o sentimento de você conseguir ter a capacidade de dominar aquilo que não sai de perto de você. Preste atenção naquilo que o Nimrod vai usar. Ele quer uma igreja que não cresça. Aí fica lá aquele único pastor daquela igreja de 3.000 pessoas. Só ele que prega, só ele que faz. Quando não é ele, é os familiares dele.
E quando não é os seus familiares, é os amigos mais chegados, aqueles puxa-saco. Entendeu? Esse é o sentimento, esse é o espírito de Nimrod. E é o que se acontece muito hoje. Por que o senhor está falando isso, pastor? Deus é contra ter uma igreja de 3.000 pessoas? Você sabe qual é a capacidade que um pastor, que um apóstolo, que um pregador, na Bíblia é isso, tem condição de cuidar? Sabe qual é a sua capacidade? Anota aí, de 50 a 300 pessoas. Essa é a capacidade bíblica que a pessoa tem a condição de influenciar, de cuidar e de liderar. 50 a 300 pessoas. Onde diz isso? Anotou aí? Pode anotar. De 50 a 300 pessoas, essa é a capacidade. Onde que está essa informação? Quando Jesus, ele multiplicou os pães, ele mandou assentar de como? Ele mandou assentar de quanto e quanto? 55. Gideão conseguiu influenciar quantas pessoas com a sua capacidade de liderança? 300. Jesus multiplicou, irmãos, quantos pães? Quanto? Não, Jesus não multiplicou nada. Jesus não multiplicou pão nenhum. Não está escrito que Jesus não multiplicou nada. Aonde está escrito que Jesus multiplicou alguma coisa? Quem multiplicou os pães foram os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus orou e deu graça. Só isso. E deu na mão deles. A Bíblia diz que na mão deles é que houve multiplicação. Jesus só orou e deu graça. E deu na mão deles. E cada um deles conseguia alimentar 5. Preste atenção, está na Bíblia. Então, se você ouvir falar, é só prestar atenção na Bíblia, irmãos. Jesus não multiplicou pão nenhum. A Bíblia diz que ele pegou, quem tem aí? 5 pão. A Bíblia diz que ele, tendo dado graça, o partiu. E depois que ele partiu, ele entregou para os seus discípulos. Está aqui. Ele entregou 5.000 pão para os seus discípulos? Entregou? Não. Ele entregou o quê? O que ele partiu. E o que ele entregou, o que ele partiu, ele deu na mão dos seus discípulos. E aí, da mão dos seus discípulos, é que os seus discípulos alimentaram toda aquela multidão. Jesus é contra ter uma igreja de 5.000, de 3.000 pessoas? Não. Porque Jesus subiu no monte, no grande sermão do monte, e ali ele pregou para muita gente. Não pregou para muita gente? Só que depois cada um foi. Sabe por quê? Porque precisa de cuidado. E a capacidade de cuidar, irmão, não tem capacidade de cuidar. Não tem capacidade de cuidar. Pastor nenhum consegue cuidar. Pastor normal no meio do mato, conseguir cuidar das suas ovelhas. Quantas ovelhas o pastor tinha na parábola? Que Jesus falou que perdeu uma. Quantas ele tinha? Sim. E ele perdeu uma, ele tinha quantas? Sim. E perdeu quantas? Caramba, imagina se ele tivesse 5.000. É por isso que você vai pregar nessas igrejas grandes. É um problema, irmãos. Você não pode falar realmente o que está na palavra. É um grande problema que você tem dificuldade para pregar, porque o pecado reina. Você sabe que nós às vezes almejamos coisas que Deus não quer que nós almejamos, que a gente nem entende às vezes porque não lembra das Escrituras? Não é verdade? A gente quer tanta coisa grande, que quer uma multidão, e Deus fala, você não pode cuidar nem de 50, como é que você vai cuidar de 1.000? E às vezes perde a essência, né? Sabe o que acontece? Não é que perde a essência, vira o espírito de Nimrod. O pastor vira um anticristo, o pastor vira um papa. Eles viram papa, viram anticristos. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja ela pode ter 3.000 membros, pode ter 3.000. Nós podemos construir 10 igrejas de 300. E dessas 10 igrejas de 300, ter 10 pastores tomando conta delas. E nós podemos ter um encontro com 3.000 pessoas. Aí sim você vai ter uma igreja firme e forte. Vocês entenderam? Só que o Nimrod não. O Nimrod ele quer tudo aquilo para ele, pela sua própria vaidade. Mas ele mesmo não tem condições de cuidar de ninguém. Ele não tem condição de cuidar de ninguém. Por isso que a gente vê isso hoje. Aí o camarada se mata lá nessas igrejas grandes para ficar pagando programa de rádio. E não sabe o nome das ovelhas. Não conhece nada. Aí fica lá aquela luta no domingo à noite para pedir dinheiro para poder pagar o programa do rádio, porque tem que estar no rádio, tem que estar na televisão. Vocês entenderam? Porque ele
quer ser o alcance de todos e quer ter o domínio sobre todos. Do que dividir. Aí está lá uma igreja de 3.000 pessoas e ele tem mais de 50 pastores que estão sentados lá, doido para pregar, e ele não dá para ninguém falar nada. Por quê? Porque é o espírito de Nimrod, é só ele que tem para falar. Ele não forma ninguém para falar. E ela não cresce, e ela perde a sua essência de Atos dos Apóstolos. É de 50 a quanto? 300? De 50 a 300. De 50 a 300. Porque você pode ter até uma igreja para 3.000 pessoas, mas na terça-feira, irmão, só vem aqueles que te amam. Na quinta só vem os problemáticos. Na terça só vê aqueles que amam mesmo a palavra. Então você tem que ter o lugar da palavra. Então Jesus ensinava as multidões, só que depois dispensava. Não ficava assim, não, fica aqui comigo. Os Nimrod, eles querem que fique com ele, não fica, a multidão está aqui, fica aqui comigo. Eu fico imaginando que coisa, que pensamento doido que a gente tem, né, de querer coisas grandes. É ou não é? De querer centrar, não gostamos de centralizar tudo? É ou não é, irmãos? O espírito de Nimrod é esse mesmo que atua hoje. Só que não foi o que o Espírito Santo queria em Atos dos Apóstolos. A própria igreja de Atos dos Apóstolos, ela é uma igreja que não vai entender aquilo que o Espírito Santo tem para ela. Ela não vai compreender, só quando a luta vem. Porque eles fazem a promessa de Jesus, ele falou o seguinte: eu vou dar poder para vocês dominar, para vocês crescer, multiplicar e encher. Amém? Eu vou dar para vocês. Eles ficaram, foi por ali mesmo. O poder veio, todo mundo chegou, agora desceu, 3.000 salvou, 5.000 no outro culto, e a coisa foi acontecendo e ficamos por ali. É o sentimento de Nimrod, só que com Cristo não. Vou mandar uma luta aí para vocês. Eu vou mandar uma luta aqui para Babel. Não se preocupa não, que eu sei o que eu faço para mim fazer. Vocês não querem não? Vou dividir, vou mandar um estrondo, vai dividir, cada um vai para um lado, as etnias vão acontecer, a terra vai crescer e o que eu falei vai se cumprir. Vai se cumprir. Então, quando você vê isso, irmãos, você vê que a pessoa, ela não... dia desse estava até ouvindo um pastor que falou, está arrependido, ele ficou durante muitos anos. Na época a igreja cresceu, comprou o SBT, antigo SBT, que antes era lá na rua Vila Maria, lá do Tietê. E lá ele fez uma grande igreja e ficou só ali. Mas não vamos abrir nada, só aqui. Só para ter o domínio, só para ficar ali, só entre nós. Só que o Espírito Santo, ele não para, ele sempre vai levantando outros para fazer minha obra, ela não para. Anotou aí, né? É muito bonito você pregar para as multidões. Eu acho que é o sonho das pessoas, né? Deve ser o sonho dos pregadores, que é pregar para a multidão. Só que Jesus não era prendido em multidão. Jesus tinha tempo para tratar as pessoas 1 a 1, 50 a 50, 100 a 100. É isso que a igreja não entende hoje, porque ela está sendo enganada, ela não está cumprindo aquilo que Cristo colocou na vida dela para ela cumprir. Ela não cresce, não desenvolve. Jesus dispensava a multidão e voltava para os seus afazeres normais, seu dia cotidiano de tratar ovelha por ovelha, cuidado por cuidado. Acho que acabou até as nossas expectativas hoje, né, irmãos? De querer uma igreja tão grande. É ou não é? Não acaba. Eu gosto de igreja pequena. Quando a gente começa a olhar para isso, Pregar não tem coisa melhor. a gente não vê que acaba as nossas ânsias, todas essas pessoas que têm essas ânsias aí, mano, essas coisas grandes, essas igrejas não são ensinadas. Eles não têm ensinamento, irmão. Você pode pegar, são pessoas que não conhecem nada das escrituras, só conhecem a mentira que Nimrod fala para ele. Porque quando o Nimrod consegue ludibriar, faz eles adorar os deuses que são esteiras. Está apontando para o céu, está dizendo que é para o alto.
Só que está dominando o coração dessas pessoas, porque está levando eles a outro tipo de adoração. Eles adoram coisas, adoram dinheiro, adoram fama, adoram carro, helicóptero. É por isso que vive mostrando isso na televisão, porque é o que eles adoram. Eles adoram o espírito de Nimrod que está em Mamon. Só que o Pentecostes está vindo aí para quebrar isso. Deus é poderoso. Então, erramos se fizermos isso. Quem faz isso erra. Se a preocupação da pessoa é construir uma igreja para 5.000 pessoas e não tem um espaço para ele dar ensinamento para essas pessoas individuais, eu tenho igreja aqui no Brasil para 35.000 pessoas. Fico olhando assim de longe e falo assim, aquela última ovelha lá no fim, quem sabe da vida dela? Para onde vai? É Não verdade? consegue nem chegar perto para pedir uma orientação, para dar um abraço, tem que estar uma fila. Mas os Nimrod estão se alegrando com isso, porque consegue colocar tudo perto dele. A maioria dessas pessoas que ficam nessas igrejas, elas vivem um engano, um falso engano de que está servindo a Deus. Porque ali, eu conheci uma pessoa que a própria família falou, ele gosta de ir naquela igreja, porque lá naquela igreja ninguém conhece a vida dele. Tipo assim, lá ele se sente bem porque ninguém conhece, mas aonde ele era conhecido, todo mundo sabia a vida dele e cobrava dele, o pastor cobrava, e as pessoas que estavam ali tentavam ajudar ele para sair daquela condição que ele estava. Como ele não conseguia sair da condição que ele estava de bebida, que era esse o problema dele, ele procurou uma igreja para dizer que estava ainda servindo a Deus, mas a igreja não sabia nada dele, que era uma igreja grande, que tinha ele como número. E viu o engano. Nós temos que tomar cuidado, todos nós, com esse espírito de Nimrod que às vezes está dentro de nós e quer nos enganar. Amém? Nós temos que tomar cuidado e temos que aprender a delegar as funções. As pessoas que querem centralizar tudo em si não são pessoas que estão com o poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo ele é um poder que domina, cresce, multiplica, enche e vai. Funciona e a obra ela é realizada. Então nós temos que delegar funções. Aonde Deus for te colocar, saiba delegar. Era mesmo, né? Mas amanhã vocês vão estar aí liderando alguma coisa, vocês vão saber. Nós temos que mostrar que tem outras pessoas que podem fazer, nós temos que incentivar outras pessoas a dizer que pode fazer. O Nimrod não quer mostrar nada, ele só quer ter o domínio de todas as coisas, amém? Por isso que ele quer centralizar. O espaço é grande para trabalhar, para poder fazer, mas ele quer centralizar, ele não quer sair dali. E nós temos que mostrar para as pessoas que elas têm a capacidade de fazer, que elas podem fazer, que elas podem ir, que vai dar certo, que vai conseguir, que a coisa vai funcionar. Mas o Nimrod, ele fala, mas eu vou perder alguém, eu vou perder alguma coisa, porque ele quer ter o domínio. Vocês entenderam? Ele quer dominar para ele. Ele quer que tudo fique centralizado em um mesmo lugar. E disseram, edifiquemos uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, façamos nelas um nome, para que não sejamos espalhados de sobre a face de toda a terra. Olha que terrível. Bem declaradamente. Ele quer que tudo fique resumido aquilo que ele quer, como muitas pessoas, irmãos, querem se apropriar.
ter domínio. E nós temos é que mostrar para as pessoas a capacidade que elas têm de fazer. Isso sim é Pentecoste. Muito diferente de pentecostais. Porque o pentecostal é aquele que quer ser batizado. Vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Vamos orar para Jesus encher do Espírito Santo. E pronto. E fica ali. Agora, o Pentecoste, ele é um lugar de direção. O pentecostal ele só fica girando no mesmo lugar. Agora o Pentecoste não. Ele é um lugar de direção. Ele é um lugar para você aprender a ter domínio. Deus está te dando domínio naquele momento. Deus está fazendo você crescer. Deus está fazendo você multiplicar. E Deus fará você encher. Desenvolvimento. Essa é a grande diferença de Pentecoste para os pentecostais que ficaram parados no tempo. E pelo fato de ficarem parados no tempo, a igreja não desenvolveu. A igreja parou. A igreja ficou vivendo atrasado. Diga comigo, o poder do Pentecoste. O poder do Pentecoste É dominar. é dominar, Crescer. crescer, Multiplicar. multiplicar, E encher. encher. E isso é poder do Pentecoste. Eles acharam em Atos dos Apóstolos que o poder que receberam era para ficar só ali. Mas o poder que Deus tinha para eles não era aquilo ali. O que Deus tinha para eles era um poder de desenvolvimento. Era um poder que estava vindo na vida deles para que onde eles fossem eles iam dominar. Isso sim é você ser cabeça e não cauda. É o domínio. Mas o cabeça e não cauda para eles é só na empresa, é só no dinheiro. Então o que Deus tem na nossa vida é muito maior. Verso 4, disseram, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo o cume toque nos céus. Vamos aqui, está dizendo sabe o quê? Vamos aqui levantar um nome. Vamos aqui levantar um nome. Vamos fazer um nome, vamos fazer uma igreja, vamos fazer um ministério, vamos fazer aqui um nome de um pastor. Aonde fica centralizado aqui, olha o que ele diz aqui, ó. Vamos fazer um nome e façamos um nome. O Nimrod ele se preocupa em fazer nome. O desejo dele é fazer nome. É de falar o ministério tal. Olha o pastor não sei da onde. Olha não sei quem, não sei fazer nome. Esse é o espírito de Nimrod. É de fazer nome. Jesus é da ordem. Por isso que Jesus fala assim: vocês vão fazer obras maiores do que eu. Diz, como, mestre? Vocês vão fazer obras muito maiores do que a que eu fiz. Muito. Eu não me preocupo com isso. Que vocês façam obras maiores do que as obras que eu fiz. Não me preocupo. Porque em Jesus não habitava esse sentimento de impedir o que Deus tinha falado que tinha que ser feito. E tem pessoas que querem impedir aquilo que Deus mandou que seja feito. Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre, e os filhos dos homens edificavam. Quem desceu, irmãos? Senhor. Deus. A torre ela é a igreja. A torre ela é o poder da idolatria. E eu quero te dizer, esse será o futuro, viu? Se preocupa não. Essa luta todos os dias que a gente vê aí para uma só religião, isso aí está perto de chegar. O espírito de Nimrod,
Ele continua atuando. Hoje a gente vê essas amizades todas aí. Hoje é padre pregando na igreja cristã. E aquela amizade, todo mundo agora fica naquele, sabe, naquele lero-lero. É? Eles ficam tudo junto ali. Você tem que estar ligado, irmão, nesses homens que têm o espírito de Nimrod na vida deles, que é o que querem impedir o trabalhar de Deus. Eles querem impedir a obra de Deus. Esse verso 5 ele mostra claramente isso. A igreja da idolatria, Babel, ela tem o poder de fazer um único povo. Babel tem o poder de fazer um único povo, uma única religião, e ficar ali naquele domínio de poder dizer: não, é assim que deve ser feito, nós estamos adorando, nós estamos apontando para o céu. Quantas pessoas, irmãos, estão sendo enganadas e serão pegadas de surpresa. Verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começaram a fazer. E agora? Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus, esse testemunho está sendo dado por Deus, irmãos. Sabe quem está dando testemunho? Que tudo que eles fazem por ser um, Deus está dando testemunho. Esse povo é um. E tudo que eles tentarem fazer pelo fato deles serem um, vai dar certo. Nada vai impedir o que eles intentarem fazer. Sabe o que Deus está dizendo? Nada pode impedir o que eles querem fazer. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Qual é a capacidade que tem quando eles são um só? Você sabe por que às vezes a igreja não desenvolve? Porque ela não está usando a unidade da fé. Ela não está sendo um só. Se não está havendo desenvolvimento, é porque a igreja não é um só. Deus está dando testemunho de Nimrod, do mundo, e dizendo: olha o que eles estão fazendo pelo fato de eles serem um só. E olha o que nós lemos em Atos dos Apóstolos, só para a gente começar aqui a entender hoje, verso 1 que nós lemos. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era um só, reunido no mesmo lugar. Aqui Deus está mostrando aqui eles se reuniram para o mal. E mesmo reunido para o mal, nada pode impedir o mal que eles querem fazer, a não ser que eu desça. Olha o que Deus disse: eu tenho que descer, porque se eu não descer, tudo que eles intentar fazer, eles vão conseguir. Por quê? Porque estão unidos para o mal. Não vê o funk? Eles se unem, de manhã eu vou trabalhar, misericórdia. É multidões, é dominado. Não é só o funk, é o tráfico de droga, é a máfia no mundo, é os políticos que a gente vê que se unem, a gente vê como eles se unem. E a maioria eles marcam mesmo. O próprio Deus está dizendo: quando eles se unem, Uma força tremenda. é uma força tremenda quando eles se unem. Aí Jesus fala, sabe o quê? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Agora imagina se tiver mais de 2 ou 3, se tiver 100.000. Mas às vezes você passa, é outro ministério, a pessoa passa, se não sou do seu, nem a paz dá, nem fala. Já é uma desunião. As pessoas não Levar mais união. não.
A união ela é pregada. Porque as pessoas é que não se envolvem com o poder do Espírito Santo. Não deixa entrar. É o Nimrod. É o espírito de Nimrod, de um só pastor, é um só grupo de louvor, é uma só banda, é sempre um só. Não, tem que ficar um só, tem que ser um só. Não desenvolve, não cresce, é impedimento. Quando é impedimento, não desenvolve. Amém, meus irmãos? Amém. No verso 6 aí, eles usam a unidade e o poder da unidade, igual nós deveríamos usar. Eles usam o poder da unidade. Eles usam o poder da unidade, que é o vínculo da perfeição, não é isso? A unidade é o vínculo da perfeição. Eles usam este poder. Por isso que quando Jesus perguntou o endemoniado, qual é o seu nome? E o diabo respondeu, nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Uma legião cheia de 4 a 6 mil soldados romanos eram conhecidos como uma legião. Legião é um grupo de 4 a 6 mil soldados romanos. Na época chamavam de legião, a gente vê muito isso em filmes. Legiões. Legião do Norte, Legião do Sul. Eles estão dizendo, sabe o que? Nós marchamos juntos. Nosso nado é sincronizado. Os nossos passos são iguais. Nós temos o mesmo pensamento e sabemos o que queremos. Pode ser a pessoa que está endemoniada, pode ver, pessoal. A maioria das pessoas, ela nunca tem um demônio só. Ou tem de 2 a 3 a 4. Às vezes você ora, expulsa, aí tem pessoa que fala, não, porque tem mais um lá escondido. Minha irmã era assim, minha irmã ela demoniava, e a gente orava, e um dia tinha um demônio que eu nunca sabia que ele existia, mudo e surdo. O bicho era terrível, ele se escondeu até que eu fiquei, acho que 4 horas pedindo a Deus, ele falou na boca dele. Sou mudo e surdo. Isso é tão mentiroso que está falando, né? Mas ele causava uma dor terrível na perna dela, que não tinha médico que curava. E ele ficava ali, orava, tirava, expulsava ele, expulsava outro, e ele chegou a me arrepiar. E ele estava lá escondido, trabalhando junto, causando numa área um problema. E a gente... E o Senhor disse, eis que o povo é um só. É um. Todos têm a mesma língua. E isto é o que eles começaram a fazer agora. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Nada vai poder impedir o que eles possam fazer, nada que eles querem fazer. Porque essas daqui são as leis. São as leis que o diabo estava tentando de todas as maneiras tirar da vida do homem. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Tinha gente de todos os lugares ali, de todos os 5 continentes. De repente, um som estalou do céu, um estrondo, como que de um vento forte que vinha com ímpeto e encheu toda aquela casa. Mas o segredo está, sabe aonde? Reunidos no mesmo lugar. O poder, ele vem, e nós podemos crescer com o poder que ele vem, porque eles estão aguardando esse poder há quase 7 dias.
há 40 dias, 3 dias Jesus para ressuscitar, 40 dias Jesus ficou na terra. Não ficou 40 dias? Esses 40 dias foi para compensar os 40 dias que ele ficou no deserto. Então agora ele ficou na terra por 40 dias, compensando os 40 dias que ele ficou no deserto, porque nada será perdido. Com 3 das ressurreição, dos dias da ressurreição, 43. Com mais 7 que eles ficaram aguardando, 50. Era o dia de Pentecostes. Era o dia da colheita. Porque o Pentecoste, ele é a primícia, é a colheita, é a celebração da colheita, é a celebração de você colher as primícias de tudo aquilo que você plantou. Eles estão lá, aguardando a colheita de tudo aquilo que foi plantado. E de repente o poder de Deus entrou naquele lugar. E quando o poder de Deus entrou naquele lugar, ele entrou na vida de um Nimrod. Mas esse Nimrod, ele era agora avesso ao Nimrod do Antigo Testamento. Esse era o Pedro doido. Porque lá no Antigo Testamento teve um Nimrod que queria destruir o que Deus tinha planejado para a igreja. Mas agora o Nimrod Pedro, não, esse não. Esse daí, ele está avesso àquele Nimrod. E ele se levanta com autoridade. E ele se levanta para trazer o quê? Domínio. Porque agora Pedro vai ter o domínio. Ele se levanta no meio do povo. Aquele homem simples, que era um pescador. E todos sabiam que eles eram indoutos, amém? Que não tinha participado das grandes escolas da época. Mas ele se levanta com autoridade, com o domínio. Ele levanta com autoridade, ele levanta com domínio, ele levanta com crescimento, ele se levanta com a multiplicação e ele faz encher a obra. Aí, Pedro é um Nimrod ao contrário. O Nimrod de lá que foi usado para centralizar e trazer uma adoração errada, Pedro agora vai centralizar a terra que está ali, de todos os continentes, e ele vai começar a dar uma direção para todos eles agora, sendo usado pelo Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Vocês vão ser tomados pelo que Deus vai falar aqui, e quando vocês voltar para o continente de vocês, cada um vai levar um pouco do Evangelho na vida de vocês. Cada continente hoje vai levar um pouco do Evangelho na vida, porque o Nimrod quer centralizar, mas Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele quer espalhar aquilo que Deus está dando na vida dele. Irmão, como as pessoas têm medo de perder. Pastor amigo meu que teve que vir embora para os Estados Unidos, não aguentou tanta perseguição do pastor na vida dele, com medo de perder os membros da igreja. Teve que voltar embora. Começou a passar tanta luta lá. Começou a passar por tantas coisas que ele teve que vir embora. Porque o pastor começou a tentar matar ele, no modo de dizer. É o espírito de Nimrod que habita na vida deles, que não quer ver o crescimento, que não quer ver o desenvolvimento, que não quer ver alguém melhor do que ele, porque não tem melhor, melhor é Cristo, o reino do céu. Mas eles falam, não, vai ser melhor do que eu. Não tem a hombridade que João Batista teve, que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que eu desapareça, que o nome dele seja engrandecido. Aleluia. Pedro se levanta agora. E ele se levanta com o sentimento do Espírito Santo.
Tem que crescer. O Espírito Santo está dizendo que tem que crescer. O Espírito Santo está dizendo que você tem que ir para outras aldeias, tem que dominar o que está acontecendo lá. Você tem que enviar a pessoa para outros lugares. Vamos. E as coisas vão indo. E eles começam ali e as coisas vão acontecendo. O Espírito Santo está dizendo mais. Não é para vocês ficarem centralizados aí mais. De repente o Espírito Santo toma a vida de um homem chamado Paulo e vai tomando aquele homem no caminho e ele vai se espalhando e as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque tem que crescer. A obra tem que ser desenvolvida. Ela não pode ficar parada. Temos que entender o que está acontecendo. Temos que abrir os nossos olhos, irmãos. Deus está aqui conosco. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Glória. O Espírito Santo de Deus está falando para nós abrir o nosso entendimento. Aleluia. Jesus. Para que nós não viemos assim enganados, como muitos já estão sendo enganados. E você também não pode ser enganado. Não, porque você não sabe aonde Deus quer te levar, o que Ele tem para a tua vida. E quando você chegar lá na frente, aquilo que Deus quer que você espalhe para que outros vão adiante. O Nimrod centraliza tudo em si. E quando ele morre, tudo morre juntamente com ele. Tem pessoas que quando ele morre, tudo morre com ele. Quando ele cai, tudo cai com ele. Já viu essas igrejas? Quando ele cai, tudo cai com ele? É os Nimrods que centralizou tudo em si. Quando ele centraliza tudo na sua vida, ele não delega aquilo que é para ser delegado. Ele não faz aquilo que é para ser feito. Porque o Nimrod se sentia um Deus. O Nimrod se sentia o grande. E quantos estão assim? Se sente o grande. Se sente alguma coisa. Mas que nós possamos, irmãos, nessa noite, entender que o que Deus quer é que nós dominamos, que nós crescemos, que nós nos multiplicamos e que nós nos fazemos encher. O contrário a isso é aquilo que o inimigo tem implantado em muitos lugares. Esse é o contrário. E às vezes se perde grandes oportunidades, porque nós nos reunimos para que através dessas reuniões se levante profetas. Eu já tive em várias igrejas do pastor falar assim: aqui para você profetizar, se você tiver uma visão, você tem que falar para mim primeiro. Depois eu falo para o povo, eu vejo se tem que falar para o povo. Não. Essa é a realidade daquilo que se tem hoje. Estão centralizando uma torre para si e fazendo com que os seus nomes cresçam para que eles sejam conhecidos, não sei para quê. Pelo status, pela glória. Se Deus quisesse falar com ele, deixa eu falar. Não ia lá falar com outro. Olha, você revolta. Vou ter que nascer de novo. Nós temos que usar essa unidade ao nosso favor. Amém? Estar unido no mesmo lugar se fala de pensamento, de mente, de adoração. E se fala de fé, estar unido no mesmo lugar. Nós podemos estar no mesmo lugar e com as mentes distantes. Nós podemos estar sentados juntos e andando distante uns dos outros. Tudo isso acontece quando nós não estamos na obediência dos 4 poderes daquilo que Deus entregou na nossa vida para nós cumprirmos. Amém? Amém. Podemos estar no mesmo lugar junto e distante nos nossos sentimentos. Aleluia. Muitas igrejas estão cheias no mesmo lugar, mas estão distantes nos seus sentimentos, estão distantes nos seus pensamentos.
Mas a igreja é que eles estavam reunidos, todos reunidos, e todos desejavam o Pentecostes, e todos desejavam o poder que tinha sido prometido. Eles estavam reunidos e todos desejavam aquilo, e todos queriam aquilo, eles queriam receber aquelas línguas, e todos foram cheios. Atos 2:4, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Pastor, a minha versão fala assim: estavam todos concordemente em um só lugar, em concordância. Acrescenta essa palavra. É o que diz aqui, quando dois de vós concordar. E eles estavam assim concordando. Vem, Espírito Santo. Vem, não para a gente ficar parado aqui, porque Jesus já disse que a gente ia receber, porque Jesus, Adão era o símbolo do primeiro homem, tinha recebido esses 4 poderes, mas agora a igreja, os apóstolos vão receber esse poder, eles estão lá. Vem, Espírito Santo, traga esse poder sobre nós. Esse poder sobre nós, que Jesus disse que Ele viria sobre nós, nós teríamos o poder e nós estaríamos para dominar, para crescer, multiplicar e encher. Eles estão lá, vem sobre nós, vem com o mesmo desejo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, traga essa direção, traga. E de repente o poder invadiu aquele lugar, aquele cenáculo, e começou a tomar a vida deles. E quando começou a tomar a vida deles, começou a haver um desenvolvimento. Aleluia, Jesus. Os Nimrod não querem que as pessoas saibam nem da verdade. Os Nimrod não querem que as pessoas descubram nem o que está escrito na verdade. Irmãos, o poder da descoberta do Espírito Santo, ele é glorioso. O simples monge que estava se preparando para ser um padre chamado Lutero pegou as escrituras sem querer ali para ler. Quando ele leu, começou a entrar e penetrar no coração dele. Ele descobriu: eles estão nos enganando, eles estão com o espírito de Nimrod na vida deles, estão nos enganando, nos levando para uma adoração de mentira, a deuses estranhos, deuses errados. Eles nos estão nos enganando. E ali ele começou, e o poder do domínio começou a usar sobre a vida dele, e ele começou a usar o domínio, e com o domínio ele começou a crescer, e começou a haver uma grande revolução na Alemanha. E quando ele começou a crescer, ele começou a multiplicar. E quando começou a multiplicar, os lugares que ele ia pregar começaram a encher. E quando começou a encher, ele começou a preparar outras pessoas. E outras pessoas começaram a aprender e a ver aquilo que tinha que fazer. E ele não centralizou nele. Outros começaram a pregar e começou a haver grande desenvolvimento. A igreja tem que crescer. Tem que haver novos lugares. Lugares mesmo que sejam pequenos, mas essas casas vão crescer, e ali vai se preparar um lugar que vai chegar a 50, a 100 ou a 300 pessoas, e Deus vai preparando, e tem que crescer. Glória a Deus. Não podemos ficar sendo empecilho para aquilo que Deus quer fazer, porque o que Deus quer fazer é coisas grandes e firmes. Coisas grandes e firmes é o que Deus, Ele quer fazer. Aleluia, Jesus. Irmãos, isso aqui é só a introdução daquilo que nós vamos seguir nesses dias, só falando. Isso aqui é só o começo do capítulo 2. Nós somos para o capítulo 2 porque o capítulo 1 ele não entra nesse assunto. O capítulo 1 eles estão em uma outra esfera. Aqui começa a esfera daquilo que nós precisamos para desenvolver o livro de Atos dos Apóstolos no nosso coração, e de tudo que vai acontecer nas demais quarta-feiras, daquilo que nós vamos aprender aqui. Então isso aqui é uma introdução
uma introdução muito valiosa para a nossa alma. Amém? Isso aqui é muito valioso. Posso acrescentar um Pode texto? falar. Fala sobre essa questão de unidade o livro de Joel é meio profundo, mas só o que ele fala sobre como as pessoas, o comportamento, né, em unidade. Ele fala assim: eles correrão como homens poderosos, subirão aos muros como homens de guerra, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará das suas fileiras. Ninguém empurrará o outro, marchará cada um pelo seu caminho, e quando caírem sobre a espada não serão feridos. Ele vai falando sobre essa coisa de andar em unidade, ter um foco, e nenhum irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. Fala do poder, né? Do foco, da direção, da unidade, do ficar na direção. Que nós possamos ficar na direção, porque a direção é essa: reunidos para ser cheios e depois para sair para fazer. Porque nós temos se reunido e não tem acontecido a segunda parte. É ou não é? Então, nós nos reunimos para nos enchermos, para sair, para as coisas acontecerem. Pastor, mas sabe por que não aconteceu assim? O senhor estava pregando falando da união. Como, assim, Nimrod se uniu, aquele povo se uniu um só e aconteceu. E o que está acontecendo hoje dentro das igrejas? Não, o senhor falava, Deus me estava assim no coração. Divisão. O povo de Deus sabe a palavra e muitas vezes está pondo divisão. Em vez de se unir, nós temos, se realmente a igreja se unisse mesmo, igual aí aconteceu, aconteceriam as coisas, mas infelizmente está tendo divisão. Apoiar, né? Mas devagarzinho a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. De Coríntios, divisão aí, dissensão, meu Deus. Forte o negócio. Quando isso acontece, não adianta que não vai crescer. Meu Deus. Entendeu? O Espírito ele fica o tempo todo pelejando para que tudo dê errado. As pessoas que têm que se alertar E abrir os olhos. abrir os olhos e ver que aquilo ali não é normal. Certas atitudes, certas coisas que acontecem dentro de uma igreja, você vê que não é normal, Não. você vê que é espiritual, né? E as pessoas não se dão conta disso. Elias, né? Não se Diz dão que conta. quando tocava a trombeta, todo mundo largava o que estava fazendo e ia para aquele lugar do muro que tocou a trombeta. Aí eles iam se protegendo e crescendo, e a obra ia prosperando. E a obra em poucos dias, né? Se fez. Que todo mundo abria a mão de parar com o seu muro para ajudar onde estava entrando. Agora, hoje em dia, Cada um quer fazer o cada um cuida do seu muro, mas ninguém tem a hora de largar para ouvir a trombeta tocar do Espírito Santo e falar assim: é lá. Agora é aqui, agora é ali. Vamos agradecer, irmãos. Mas Jesus é bom. Jesus faz a obra. E Está fazendo. nós vamos continuar, querendo Deus, na próxima quarta-feira. Cadê mais não, hein, Bruno? Cadê mais não? E nós vamos nos aprofundar nesse mês, no próximo mês, Amém. querendo Deus, e vamos aprender muitas coisas sobre o livro de Atos do Espírito Santo. Não é nem dos apóstolos, é Atos do Espírito Santo. Porque é Ele que atua no meio da igreja. Nós temos que estar ligados que muitos estavam ali sendo enganados pelo Nimrod. Acharam que estava tudo certo por causa da sua capacidade intelectual, da sua inteligência, mas era maligno e diabólico. E tem muitos aí que são isso, malignos e diabólicos. Mas quando você vai conhecendo as Escrituras, isso vai caindo por terra. E você vai descobrindo a verdade. João 8. Quando se conhece a verdade traz libertação.
A verdade está sendo pregada e continuará. E a libertação tem chegado. E Deus há de fazer coisas grandes. Ele vai trazer coisas grandes. Na verdade, Ele já deu a nós a capacidade do domínio, de crescer, de multiplicar e de encher. Nós vamos ter que fazer isso. Em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, ó Pai, Muito obrigado, Pai. por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, na Tua presença, para o desenvolvimento da Sua palavra em nosso ser. Pai de amor e de misericórdia, vai repreendendo todo espírito maligno de Nimrod que atuou no passado para impedir o crescimento e desenvolvimento, ó Pai. E tenta impedir hoje, Pai, também esse poder que o Senhor entregou na mão da igreja, esse poder que está em nós, que nós viemos, ó Deus, a cada dia fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer, para o bom desenvolvimento e o crescimento da Tua igreja. Guarda cada um nessa noite, a mente, o coração, guarda também os retornos aos lares, dando a noite de paz. É o que eu lhe peço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até amanhã aqui.